Assim, esse modelo de existência nossa é um modelo onde a gente está dentro dessa continuidade. Essa é a continuidade da vida em problemas. Então, falar sobre a possibilidade de estar livre de problemas é algo muito desafiador. E, no entanto, estamos diante de algo possível para cada um de nós. No entanto, você precisa se aproximar disso. É fundamental se aproximar disso. Essa aproximação só é possível quando você se conhece. Existe algo que nós não sabemos sobre a base dos problemas. Para nós, somos alguém no mundo lidando com a vida. Separados da vida, a vida se mostra num formato onde nos parece que esse desafio que ela representa tem que necessariamente representar problemas para nós. Isso não é verdade. Não é verdade. O que nós precisamos é de uma mudança, de uma profunda e radical mudança em nós mesmos. Não é a vida que tem que mudar o modelo, a representação desses desafios que nos parecem ser a causa dos problemas. Nós precisamos de compreensão sobre nós mesmos. Precisamos nos compreender de forma completa, total e definitiva. Uma compreensão absoluta da verdade sobre quem nós somos. Essa compreensão da totalidade de nós mesmos. Há uma palavra que eu tenho usado nessas falas, nesses encontros, que em geral as pessoas usam também, em sociologia, em psicologia, em filosofia. Eu emprego a mesma palavra, mas com um significado talvez um pouco diferente. A palavra é autoconhecimento. O que é autoconhecimento? É a compreensão da totalidade de todo esse processo de ser alguém no mundo, de viver como alguém no mundo. A compreensão do processo da totalidade sobre quem somos. É autoconhecimento. Então, o que é autoconhecimento? Nossas tendências, nossas inclinações, nossas motivações, nossos pensamentos, todos sendo vistos. A compreensão de todo o processo do pensar, desse formato de pensamentos presentes dentro de nós, acontecendo aqui nesse instante, nesse momento. Então, a compreensão de todo o processo do pensamento, assim como a compreensão de todo o processo do sentir, porque ao olhar para alguém sinto isso, porque ao ouvir isso sinto aquilo. Porque quando algo se vai, a dor fica.
que é esse sentir? Compreendem? Compreender a si mesmo, essas inclinações, essas tendências, essas razões, não de uma forma introspectiva, analítica, intelectiva, dedutiva. Aqui eu me refiro a uma compreensão completa, total, uma visão. Você não faz isso com o intelecto. O intelecto pode tirar suas conclusões, analisar as coisas. Em geral, estamos muito apaixonados ou acreditando ou querendo acreditar mais e mais na capacidade do intelecto, na razão dessa compreensão daquilo que se passa com nós mesmos. Então, para nós, o intelecto é uma ferramenta. E aqui eu quero dizer, o intelecto é parte daquilo que aparece ainda como uma inclinação, como uma tendência. Então, quando eu me refiro a essa compreensão, não é intelectual, é uma compreensão que lhe faz perceber a totalidade de todo esse processo do pensar e do sentir. Isso é possível. O instrumento que temos em nosso corpo, ligado a esse processo de direta observação, nesse autoconhecimento, o instrumento ou a ferramenta mais delicada é esse cérebro. Ele, em geral, está entorpecido, ele, em geral, está lerdo, está viciado dentro desse modelo de inconsciência tão comum a todos, porque nos falta a autoinvestigação. Essa autoinvestigação é a base para esse autoconhecimento, uma vez que autoconhecimento é a compreensão de todo esse processo, vou repetir, de todo esse processo do pensar e do sentir. Quero repetir isso. Você não vai analisar isso, você não vai especular sobre isso, você não vai tirar conclusões sobre isso. Você vai se tornar ciente desse processo em você, ver suas dependências emocionais. Isso é ver o processo do sentir. É estar em contato direto com ele e perceber o quanto isso lhe coloca numa condição de autolimitação imposta por você mesma, dentro dessa inconsciência. Isso acontece com o sentir e acontece com o pensar. Há muita agitação psicológica dentro desse mecanismo cerebral. O processo do pensamento em nós é completamente caótico. Então, o nosso pensar e o nosso sentir carrega sempre essa condição, sustentando toda forma de sofrimento presente em nossas vidas. Então, não é a vida, nem está na vida, nesses desafios que ela nos apresenta, o problema, e sim, no modo como nos aproximamos da vida, porque nos falta uma aproximação de nós mesmos. Se você não compreende a si mesmo, se você não se compreende, se não há essa compreensão da verdade sobre você, toda relação que você tem, que você possa ter no mundo, será sempre uma relação que a base dessa relação será a ignorância. E com esse cérebro inquieto,
E com a falta dessa compreensão da verdade sobre quem você é, toda a sua vida se constitui de problemas. Então, o problema consigo mesmo é o problema com o outro, é o problema com o mundo, é o problema nas relações. A realidade do seu ser é um cérebro novo presente. Uma vez que você constate a verdade sobre quem você é, toda essa caótica, toda essa condição, toda essa desordem, toda essa bagunça psicológica desaparece. Então um cérebro novo surge. E com um cérebro novo você tem um coração novo. É quando todos os problemas se dissolvem. Ou melhor, todos os problemas são vistos como de fato eles são. Não há problema. O que nós temos é a vida como ela se mostra. Algumas coisas são agradáveis para mim, outras não são agradáveis para mim. Algumas eu quero e outras eu não quero. É possível estarmos livres desse mim, desse eu? Então não haverão coisas agradáveis para esse mim, nem haverão coisas que eu quero e coisas que eu não quero. Compreendem isso? Nossa vida egóica, que é essa vida na falta da compreensão da verdade, dessa totalidade do nosso próprio ser, daquilo que somos, falta dessa visão sobre quem nós somos, sustenta esse mim, sustenta esse eu, e esse eu tem essa vaidade, tem essa arrogância, tem essa presunção, tem esta separação. Ele se vê separado e ele se vê com escolhas. Então tem o gostar, o não gostar, o querer e o não querer, o desejo que consigo realizar e o que não consigo realizar, que representa a frustração. Então nós temos o problema. Então, o único problema presente é esse mim, esse eu. Esse mim, esse eu, ele pode se dissolver? Porque se ele se dissolve, os problemas se dissolvem. Eu não gosto de fulano. Olhe para si mesmo, observe suas reações. Observe sua arrogância em julgá-la, em comparar ela com outra, em ver que ela não preenche suas expectativas egóicas. Perceba, você irá ver porque você não gosta dela. Estamos juntos aqui? O seu problema não é com aquela pessoa, o seu problema é com você. Você não está bem com suas escolhas, com seus preconceitos, com as suas indisposições internas. E o outro parece ser a causa, a razão, e não. Você é o problema do mundo, de suas relações, da vida. Não há problema lá. O problema é o eu, é o ego, é esse mim que gosta e não gosta. Não fui com a cara dele, não fui com a cara dela. Você não está bem. Você não está bem. A cara dela é como a cara de qualquer uma outra pessoa. Tem um nariz, tem 2 olhos e uma boca. É psicologicamente o problema com aquela cara. E se é psicologicamente o problema com aquela cara, nenhum problema está fora, está sempre dentro. Olhar para esse processo do pensar e do sentir
a base para o fim de todos os problemas na sua vida. Problema de relações com o mundo, de relações com o outro e de relações com você mesma. E é curioso a expressão relações com você mesma. A relação sempre implica dois. O ser humano vive de uma forma tão caótica, tão absurdamente estúpida, que ele consegue se relacionar consigo mesmo. Como é possível você ser mais de um dentro de si próprio para poder se relacionar consigo mesmo? Não há essa integridade, essa individualidade, esse sentido real de ser. Então, você tem muitas personagens dentro de si mesma, de si mesmo. E parece que você quer ajustá-las para que elas tenham harmonia e percebe que isso não é possível. Então você precisa de alguém que diga, você precisa estar bem consigo mesma. Gente, se você é real, você não está mal, nem consigo mesma, nem com o mundo, porque não existe nenhuma separação mais. Entre você e o outro, entre você e a vida, entre você e o mundo. Quem inventou esse você com você mesmo? Então, a maioria de nós não parece perceber a importância da compreensão desta mudança, desta transformação em nós mesmos. Então, tudo continua. Então, você vai ter mais 30, 50, 60, 70 anos e vai morrer. Todos morrem. Todos querem afastar essa possibilidade da morte para mais longe. Ninguém gosta da palavra morte. Porque isso nos assusta. Eu não estou afirmando, eu estou fazendo uma pergunta: por que isso nos assusta? Porque nós queremos a continuidade de uma vida em problemas. Desde que nos sintamos vivos, está tudo bem. Mas quem é esse que se sente vivo? A pergunta é: quem sou eu? Se você não tem o autoconhecimento, que é a base da compreensão da verdade sobre quem você é, haverá medo. E você irá sempre tentar afastar essa coisa chamada morte para bem longe. Como se isso não viesse ou não fosse possível acontecer. Como se já não estivesse chegando. Mas isso está vindo. Isso está chegando. Vamos ver o fato da morte. Não o afastamento através de uma ideia, de uma crença, de que você terá uma vida imortal, de que você viverá uma outra vida, ou todo tipo de crença nós temos. Isso é para nos dar esperança de que não vamos morrer, mas vamos morrer. E quando você morre, todos os seus desejos e medos não podem mais se expressar. Curiosamente, esse é o seu único medo. Você não tem medo exatamente da morte, você tem medo de deixar de ser essa pessoa. Tudo bem, gente? Então, vocês não acham que é importante descobrirmos a verdade da vida agora aqui? É porque não sabemos a verdade da vida agora aqui que nós temos medo da morte. Já coloquei, não é o medo em si do desconhecido, porque ninguém sabe o que é o desconhecido. O que você tem medo é de deixar seus desejos e seus apegos, sua vida sofrida de medo, de frustração. A compreensão da verdade sobre quem nós somos é o fim do medo. Isso é o fim da morte. Isso é a compreensão da vida. Para compreender a morte, é necessário internamente, psicologicamente, compreendermos a verdade sobre quem nós somos. E por quê?
Porque a compreensão da verdade sobre quem nós somos é o fim desse eu psicológico. Então você, pela primeira vez, descobre o que é estar morto. Psicologicamente. Livre do seu passado, livre da sua história, livre dos seus desejos, livre dos seus medos. É quando você sabe o que é a morte, é que você sabe o que é a vida. Se o ser humano estivesse realmente vivo e vivendo a verdade sobre quem ele é, a verdade do seu ser, não haveria medo da morte. Não haveria medo de perder o que conhece. Tudo bem, gente? Precisamos realizar a verdade sobre quem somos. Ok? Esse é o assunto. Olhem para isso. Olhem para isso. Conhecer a si mesmo é se desidentificar do passado, da memória. É se desidentificar desta autoconsciência. Esse sentido do eu aparece e ele é descartado. Esse sentido de um eu consciente.